todos, meu nome é Michele, vou apresentar um trabalho com a coautoria da Regina Antunes, intitulado A Prática Pianística de um Aluno de Extensão Universitária, Considerações sobre Atenção e Expertise. A prática instrumental diz respeito às sessões de estudo que o músico realiza individualmente com seu instrumento ou voz para maximizar seu atual nível de desempenho. A atenção é o meio pelo qual se processa ativamente um volume limitado de informações a partir da enorme quantidade disponível por meio dos sentidos, da memória e de outros processos cognitivos. A complexidade das tarefas envolvidas na prática pode exigir diferentes níveis de atenção. Enquanto tarefas simples e corriqueiras consomem poucos recursos, as novas e complexas exigem níveis mais elevados. Com a prática, tarefas complexas deixam de exigir níveis elevados, liberando a capacidade de processamento para outros aspectos. Isso possibilita o ganho de novas habilidades e o desenvolvimento da expertise. Expertise corresponde ao nível de especialização atingido em termos de conhecimentos e habilidades consolidados, de maneira a contemplar níveis excepcionais de performance. Existem 5 níveis crescentes, do novato ao expert. Resumidamente, à medida que o nível aumenta, a autonomia para lidar com as tarefas da área é desenvolvida, os produtos são atingidos com maior refinamento e menor esforço, e o conhecimento passa a ser compreendido de forma cada vez mais contextualizada e tácita. Sabe-se que a atenção é um elemento-chave no aprendizado musical, contribuindo para a prática deliberada associada ao expert. No entanto, pouco se discute na literatura sobre como a alocação desse recurso se dá na prática de níveis mais elementares associados a estudantes. O objetivo desta comunicação é investigar como a atenção se apresenta na prática pianística de um aluno de extensão universitária, no que tange ao conteúdo do foco de atenção e aparentes limites. Para investigar a prática pianística tal como esta ocorre, isso é, sem impor ao participante o estudo de uma nova obra ou forma de praticar, a metodologia teve por base os princípios da fenomenologia, um método não intervencionista pelo qual o fenômeno é observado e descrito tal como este se apresenta. O participante gravou uma sessão de prática de 2 obras do seu repertório, o Allegro da Sonata 545 de Mozart e a Consolação número 3 de Liszt, e respondeu a uma entrevista semi-estruturada com questões sobre sua prática. Uma câmera filmadora foi disponibilizada para que o participante se gravasse praticando. Os dados foram analisados por procedimentos qualitativos e quantitativos, tomando por base os 4 passos de análise de abordagem fenomenológica propostos por George e George. Resultados. O foco de atenção do participante esteve voltado ao estudo de um aspecto musical por vez, remetendo a características dos níveis novato e iniciante avançado sobre atenção a detalhes locais. Conciliar aspectos musicais concomitantes pareceu ser uma tarefa árdua para o participante, no qual algum deles ficou comprometido em detrimento de outro, resultando em inconstâncias na qualidade da execução. Tomando os aspectos expressivos como exemplo na peça 2, embora estes permeassem todas as unidades com foco, houve constantes hesitações entre barras de compasso em decorrência dos deslocamentos da mão esquerda do registro grave para o centro do piano. Essa resolução parcial dos produtos de uma tarefa remete ao comportamento de um iniciante avançado. Notou-se uma tendência a iniciar a prática tocando a peça na íntegra, uma estratégia considerada não efetiva e típica da prática de níveis elementares, bem como em organizá-la por trechos do início para o fim da peça. Também a execução de trechos aleatórios com ausência de foco foi constatada, sugerindo pouca autonomia do participante em saber o que e como estudar. Nesses mesmos trechos, alguns limites da atenção categorizados como parar, dispersão e lapsos foram identificados e contabilizados por unidades de prática. As incidências de dispersão na peça 1 apontaram que a atenção do participante ficou mais fragilizada à medida que se aproximava do final da sessão de prática, enquanto que para a peça 2, essa pareceu mais instável desde o início do estudo. Os picos de dispersões e lapsos ocorreram nas mesmas unidades em que o participante tocou trechos aleatórios sem foco, sugerindo que a ausência de foco pode aumentar a instabilidade da atenção durante a prática pianística para níveis mais elementares de expertise. Já nas unidades subsequentes, houve uma retomada do foco e intensificação da prática, dado o aumento expressivo de repetições em trechos curtos de 2 a 4 compassos. Porém, esse esforço não se manteve nas unidades seguintes. Considerações finais. A atenção mostrou-se como um meio de identificar níveis de expertise e compreender as maneiras com que estes lidam com a prática em termos de autonomia, habilidades e limitações. As categorias de limites da atenção demonstraram que essa pode oscilar ou ficar altamente fragilizada em função da ausência de foco. Tal fragilidade pode potencializar o investimento de mais esforços na retomada do foco, embora a energia para praticar possa declinar nos focos subsequentes. Futuras pesquisas podem investigar fatores intervenientes da atenção e como esta se apresenta para os demais níveis de expertise. Essas são as referências. Muito obrigada!
Olá, meu nome é Caroline Nascimento e vou apresentar o trabalho Aprendizagem Autorregulada de Crianças no Piano, um estudo de caso. Sabe-se que múltiplos fatores estão envolvidos em como se executa uma peça musical e como podemos aprimorar as nossas ações no âmbito da aprendizagem para que essa performance ela seja mais significativa e tenha mais qualidade. Hoje, muitas pesquisas científicas têm correlacionado a expertise musical ao autoconhecimento dos processos de cognição, trazendo conceitos sobre metacognição e autorregulação dentro do contexto de ensino e aprendizagem para a formulação dessas performances de mais qualidade e mais significativas. A metodologia desse trabalho consistiu num estudo de caso realizado com uma aluna de uma escola particular de piano que se localiza em Brasília. A aluna iniciou as aulas com 6 anos em janeiro de 2020. Foram 5 encontros presenciais antes de entrar em lockdown devido à pandemia, e as aulas ficaram no período remoto entre março de 2020 a dezembro de 2021, retomando ao presencial em fevereiro de 2022. Durante esse período remoto, por iniciativa própria, a aluna fez anotações sobre seus estudos no caderninho de anotações que a professora utilizava quando estava no formato presencial. Para as análises desse trabalho, foram utilizadas as anotações do caderno realizadas pela aluna e gravações de performances musicais no contexto da sala de aula e em casa. Sobre as anotações do caderno realizadas pela aluna, observa-se que inicialmente a aluna escreveu o nome da música e quantas vezes ela iria tocar, e à medida que foram passando as aulas, o decorrer do semestre e do ano, novos elementos foram acrescentados por essa aluna, como o que precisava melhorar da música, uma informação para não esquecer na partitura, preocupação em tocar com mais clareza, análise do que repetia e o que não repetia, prestar atenção, tocar devagar. Seu foco também as músicas das apresentações, pois a professora realizava semestralmente 2 apresentações. E essa abordagem a gente vê que é maturacional. E isso foi identificado no estudo de Zacariou e Whitebread em 2019, com crianças pequenas, na qual observou-se que essas habilidades de monitoramento e de controle eram desenvolvidas com crianças pequenas de forma maturacional, e que foi observado aqui como resultado dessa pesquisa. Nas aulas presenciais foram registrados 3 episódios. Na música O Suzana, observando-se uma motivação parental e o despertar da curiosidade da aluna, pois ela estava sendo trabalhada em sala de aula, e aí o pai instigou a aluna: olha, eu consigo tocar essa música utilizando as teclas pretas. Mostrou para essa criança, e aí a partir disso a aluna tentou tocar a música em outras tonalidades e testou as várias tonalidades musicais. Na aula Bicicleta, essa aluna trabalhou a canção Bicicleta em formato de dueto, pois posteriormente a irmã mais nova começou a tocar piano também, e a professora começou a trabalhar duetos em sala de aula com essas 2 alunas. E ainda introduziu uma brincadeira musical nessa música, na qual elas brincavam ritmicamente cantando a letra da música também. Na aula composição, a professora observou que elementos musicais vistos em músicas anteriores estavam presentes na própria composição da aluna, como fraseados, sonoridades, e isso de forma mais consciente, pois ela mesma pôde manipular os materiais sonoros. Como considerações finais, as anotações realizadas pela própria aluna permitiam uma reflexão sobre a sua própria performance, e que múltiplos fatores estão envolvidos nessa estimulação de uma aprendizagem autorregulada de crianças, desde um ambiente rico em oportunidades musicais em casa, quanto em sala de aula, na qual o professor utiliza esses elementos que o aluno traz de casa, da família, nas suas próprias aulas. O acompanhamento parental também é muito importante na construção dessa performance musical da criança. Práticas colaborativas, jogos musicais, possibilidade de criação. É uma triangulação com a família, com o professor e com a criança para a construção dessa aprendizagem musical mais consciente. Muito obrigada.
Olá a todos, eu me chamo Celso e irei apresentar o trabalho intitulado Padrões de volume e distribuição do tempo de prática no aprendizado inicial de uma obra, um estudo com pianistas graduandos e profissionais. Dentro do campo investigativo do planejamento da performance, aspectos diversos da relação entre prática e expertise têm sido explorados. Dentre eles, destacam-se considerações acerca do volume, ou seja, o tempo dedicado à prática. Tal tema tem sido abordado em perspectivas de longo prazo, abarcando o desenvolvimento da expertise e o alcance da performance expert. Dentre os trabalhos mais influentes está o de Erickson, que estimou a necessidade de 10.000 horas de prática para se chegar ao nível expert de performance. Perspectivas de curto e médio prazos também têm sido utilizadas, especialmente no que se refere à preparação de um repertório para performance. Tem sido apontado, por exemplo, que o tempo dedicado à prática tende a aumentar conforme o nível de proficiência do músico. Seja no longo ou no médio ou curto prazo, as pesquisas já realizadas pouco têm endereçado esse tema comparativamente entre indivíduos com diferentes níveis de expertise, preparando para a performance o mesmo material musical, o que poderia dar indícios de como a carga cognitiva representada pela peça poderia impactar no volume e distribuição do tempo de prática. O presente trabalho teve por objetivo examinar o volume e distribuição do tempo de prática ao longo do aprendizado inicial da mesma obra musical por estudantes de piano de graduação em diferentes pontos do curso e pianistas profissionais em distintos momentos da atuação profissional. A amostra consistiu de 4 participantes, 2 pianistas profissionais em diferentes etapas da atuação profissional e 2 estudantes de graduação em piano, um no início e outro no fim do curso de bacharelado. A peça utilizada foi a sonata K271 de Domenico Scarlatti, e a estrutura de coleta de dados contemplou gravações de sessões de prática, performances, entrevistas, anotações feitas na partitura, bem como informações acerca do tempo de prática dedicado à peça. Tudo isso em uma periodicidade semanal durante um mês. Para a análise dos dados, tomou-se por base princípios da abordagem multiestratégica de pesquisa, combinando procedimentos qualitativos e quantitativos, incluindo análise de segmentação da prática e análise de conteúdo. Os resultados mostraram que o volume total de prática da peça foi distinto entre os participantes, mostrando-se inversamente proporcional ao tempo de estudo formal do instrumento, ou seja, os estudantes de graduação dedicaram mais tempo à prática da peça do que os profissionais. Além disso, quando olhamos para a estratificação da amostra, vemos que o graduando de início de curso, o G1, dedicou mais tempo à prática do que o de fim de curso, G2, enquanto o jovem profissional, P2, praticou por mais tempo do que o profissional eminente, P1. Dados das sessões de prática e entrevistas revelaram alguns aspectos que podem estar relacionados a tais diferenças. Dentre eles estão a familiaridade com o repertório e o estilo. Os profissionais demonstraram maior familiaridade do que os graduandos. A prática mental. Os profissionais relataram utilizar esse tipo de prática de forma a otimizar o tempo dedicado ao instrumento, o que tem sido discutido na literatura. E padrões de abordagem de prática. No caso dos profissionais, houve mapeamento de dificuldades, abordagem da obra na íntegra, em andamento rápido já desde as primeiras semanas. Quando observamos a distribuição do tempo de prática ao longo das 4 semanas, notamos que em todos os casos a primeira semana foi aquela em que o tempo de prática foi maior, havendo um padrão de redução a partir da segunda semana, conforme pode ser visto nas barras em azul. No entanto, enquanto que para os graduandos a redução se deu de forma mais gradual, para os profissionais foi mais saliente na segunda semana, sendo observada estabilidade no restante do mês. Em relação à duração das sessões de prática gravadas, as barras em verde, observou-se relativa estabilidade ao longo das semanas, nos participantes de G1, G2 e P2, enquanto que houve alta variabilidade no caso de P1, sendo que uma sessão de prática teve duração de pouco mais de 1 minuto. Em suma, quanto ao padrão de volume de prática total, este se mostrou inversamente proporcional ao nível de expertise. Isso vai de encontro ao apontado por Sloboda e Jorgensen, de que quanto maior o grau de proficiência, maior tende a ser o tempo dedicado à prática no contexto da preparação de uma obra para performance. Quanto à distribuição do tempo de prática, os resultados, por um lado, corroboraram o padrão de redução do tempo de prática, descrito por Grusson, e por outro, desafiaram a noção apontada por Sloboda e Jorgensen, de que a estabilidade da duração das sessões de prática aumentam conforme a expertise. Por fim, os resultados indicaram que a carga cognitiva representada pela peça foi um fator determinante no tempo dedicado à prática, e apontam que a procedimentalização, ou seja, o processo de colocar a peça na mão, foi mais rápida e menos custosa para os profissionais do que para os graduandos. Essas foram as referências. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Lorraine Oliveira, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em música do Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, orientada pela professora doutora Ana Cláudia Gazzi. Eu apresento hoje a minha comunicação sobre as técnicas estendidas para piano na obra Eleven Echoes of Autumn, do compositor americano George Crumb. Composta em 1966 para piano, violino, flauta e clarinete amplificados, Equals One, como também é chamada, emprega uma grande variedade de técnicas estendidas para cada instrumento. O objetivo desta pesquisa é caracterizar as técnicas estendidas para piano e discutir possibilidades interpretativas. Os 11 movimentos são chamados de ecos e devem ser executados de maneira ininterrupta. A composição segue um formato de arco, onde a forma geral consiste nos primeiros movimentos marcados por uma ambientação de dinâmica contida, chegando em um momento central mais denso e de dinâmica fortíssima, eco 8, que é seguido de um decrescendo, tanto na densidade dos instrumentos quanto na dinâmica proposta. Como metodologia, utiliza a classificação de Heikuishi das técnicas estendidas para piano, e através da análise da partitura e da listagem dessas técnicas, é possível compreender seu uso em cada eco e elaborar estratégias interpretativas para sua execução. Aqui irei analisar apenas o uso das técnicas nos ecos 5, 6 e 7, que são muito semelhantes e oferecem uma amostragem das possibilidades analisadas mais profundamente no artigo. O início do eco 5 apresenta a frase "And the broken arches where time suffers", que é a tradução para o inglês da frase "Y los arcos rotos donde sufre el tiempo", retirada da obra Gacela de la terrible presencia, do poeta espanhol Federico García Lorca. Essa frase, que quer dizer "e os arcos quebrados onde sofre o tempo", marca o uso do texto literário como uma metáfora imagética, que unifica o momento das cadências nos ecos 5, 6 e 7, para flauta, violino e clarinete, respectivamente. No início do eco 5 para o piano, temos 3 gestos com técnicas estendidas que contribuem para criar uma ambientação que valoriza os significados da frase. O uso do glissando, em vermelho, com a ponta dos dedos nas cordas, produz uma sonoridade sussurrada, semelhante ao sussurro da frase dita posteriormente pelo violinista, também em vermelho. O gesto em verde significa um toque com as unhas na corda, longitudinalmente, produzindo um som raspado. Já o gesto em amarelo é chamado por Gutmann de bell motif, que é executado em harmônicos e aparece no início do eco 1, e é caracterizado por um conjunto que pode aparecer em 3, 5 ou 7 notas em intervalos de segundas descendentes. O glissando e o bell motif são repetidos no início de todos os 3 ecos, o 5, o 6 e o 7. São 3 gestos que sugerem uma relação entre texto e música que se baseia na ideia de quebra e fragmentação, indicada pelo termo rotos. Cada gesto é curto, quebrado, interrompido pelo outro. Além disso, o uso das sonoridades tocadas diretamente nas cordas não parte de um sentido de quebrado como algo concreto e literal, como seria no caso de percussão, da percussão dos martelos em um uso convencional do instrumento, mas representa um significado metafórico de rompimento, que se expressa na fragmentação. Assim, a escolha de Crumb pelo toque dentro do piano pode ser compreendida à luz dos significados simbólicos das palavras em Lorca. Símbolos, segundo Rincon, estes que frequentemente se associam à ideia de destruição, morte e aniquilação. Desse modo, a escolha de interpretação pode intensificar os significados do texto, de acordo com a amplitude da dinâmica e os tempos nos quais cada gesto é apresentado, o que pode criar um ambiente mais ou menos misterioso. Como conclusão, utilizar essas técnicas estendidas para o piano permite que o compositor crie um ambiente que apresente de maneira adequada a frase poética. E assim podemos compreender como o texto e a música são unificados através da estrutura formal em arco e como as sonoridades escolhidas reforçam o sentido simbólico da frase. Nesse sentido, cabe ao performer, então, escolher como ressaltar esses significados simbólicos através da interpretação. Uma determinada escolha de andamento ou de dinâmica viabiliza essa interpretação da obra, representando a pesquisa criativa do próprio performer. Aqui algumas das referências que utilizei tanto para a criação do artigo quanto para a presente comunicação. Muito obrigada!